Então, na nossa quinta-feira de estudos e cursos sobre a mediunidade, estudando com o livro da nossa querida Terezinha Oliveira, nós vamos estar continuando a falar sobre a aura. E nós paramos na aula passada, na quinta-feira passada, falando de aura para aura. Nós vimos que cada pessoa está sempre irradiando o que é, impregnando com seu fluido particular as coisas, o ambiente e influindo sobre quem lhe aceite a tonalidade energética. Então nós vimos que nós temos aí a nossa digital espiritual, que a gente chama de aura, que é o que expande de nós através do nosso pensar, sentir e agir. Então todo o princípio vital que está em nós, que está também no perispírito, se expande através do nosso pensamento, da nossa mente. Então nós estamos diariamente, a todo momento, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, trocando, sintonizando com os nossos iguais. Porque energias iguais sintonizam, energias contrárias se repelem. Então nós atraímos para junto de nós pessoas que vibram como nós. E a gente viu que a aura, se ela é a nossa digital espiritual, ela expande os nossos sentimentos do momento. Então nós vimos também que ao longo do dia ela se modifica muito, de acordo com o nosso estado da alma, né? Se a nossa alma está em paz, se a gente está em prece, se é um momento em que estamos tranquilos, a nossa aura tem uma cor maravilhosa que vai do branco leitoso ao azulado, ao verde, ao rosa, ao lilás. Agora, se nós estamos perturbados, desequilibrados por qualquer coisa, também a aura vai emitir esse desequilíbrio. Então, nós somos capazes de ter o controle disso. Então, quando a gente se percebe muito nervoso, muito fora do normal que eu estou dizendo, no sentido espiritual, de ter a noção do que o nosso pensar em desequilíbrio atrai para nós mesmos. Atrai dores, atrai desequilíbrios para o nosso corpo físico, não só para a nossa mente, para o nosso perispírito, mas reflete no corpo de carne e osso, trazendo-nos doenças e grandes situações desequilibrantes. Então, por isso que a gente está vendo aqui que, de acordo com essa vibração que nós emitimos, nós contaminamos ou saneamos tudo que está à nossa volta. Então, por meio das irradiações de sua aura, a criatura estende a própria influência que a afeição do campo proposto por Einstein diminui com a distância do fulcro consciencial emissor, tornando-se cada vez menor, mas a espraiar-se no universo infinito. Está lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Então as diferentes auras encontram-se, cruzam-se, misturam-se, sem contudo se confundirem. Cada um tem a sua, é a sua digital mesmo, como a gente tem aqui a digital que nos torna únicos, mesmo sendo gêmeos idênticos, cada pessoa se difere pela digital, é a mesma coisa, tá? Nossa aura é inconfundível, ela nos representa e representa tudo aquilo que nós somos em sentido de vibração, tá bom? E pelas qualidades particulares dos seus fluidos, essas auras se harmonizam ou se repelem, causando impressão agradável ou desagradável, simpatia ou antipatia. Certos espíritos são atraídos e imantados pela aura do encarnado. Então, de acordo com essa vibração que emana os nossos sentimentos, nós atraímos para junto de nós espíritos de um viés equilibrado, se estivermos em equilíbrio, ou desequilibrados, se estivermos em desequilíbrios, porque fluidos iguais combinam, se não é assim? Contrários se repelem. Então, sempre lembrar desse dado importante. Aí a gente entra onde nós paramos, né, que é o início de hoje, percepção fluídica. Ao tomar contato com a irradiação, com a aura de alguém, as pessoas sensíveis podem perceber se os fluidos são bons ou não,
e até captar suas intenções e sentimentos. Tá vendo? Aquela questão que a gente às vezes acha que é só sexto sentido, é uma coisa, uma impressão, é a aura passando e se conectando, né? Tocando, trocando fluidos. Então veja que essa irradiação nossa sempre causa no outro bem ou mal-estar. E da mesma forma que nós causamos isso, também o outro causa em nós. E se nós formos sensíveis um pouquinho mais, se estivermos diariamente antenados nas coisas do espírito, nós vamos sentir mais e vamos perceber isso. É isso que está dizendo aqui. Pode-se perceber também o ambiente fluídico local, isto é, o conjunto formado pelas emanações fluídicas dos encarnados e desencarnados presentes. Olha lá também. Aquela história que eu comentei com vocês na semana passada, o ambiente poluído ou higienizado pela mente e pelas emanações da nossa aura, das nossas vibrações. Então a gente pode contaminar tudo ou sanear, limpar, tornar equilibrado o ambiente, tornar a atmosfera ou a psicosfera, que a atmosfera a gente fala só o ar, né? Quando a gente fala da psicosfera, a gente está falando que o ar está todo cheio do nosso envolvimento mental, das emanações da nossa mente. Se essas emanações são boas, tudo que está à volta vai estar maravilhoso. Do contrário, também vai estar tudo desequilibrado. Você olha a casa, vê os objetos tudo no lugar, tudo muito limpo, você não vê nem terra. Mas fluidicamente a coisa pode estar pesada, dependendo das nossas emanações. É isso que está dizendo aqui também. No médium em transe, essa percepção ocorre em maior grau, porque se acentua a exteriorização de seu perispírito. Suas faculdades espirituais estão mais livres e ele está em maior vibração. Então, quando o médium está concentrado e um pouco afastado do corpo pelo transe, né, pela concentração mediúnica, ele expande melhor, porque o perispírito se afasta um pouco do corpo e ele consegue, então, perceber mais as coisas do espírito. As sensações, elas se tornam mais enfatizadas, vamos dizer assim. Como distinguir os fluidos? A prática nos ensinará a diferenciar os vários tipos de espíritos segundo os fluidos que irradiam. E isso não é só espírito sem o corpo físico, não, espírito encarnado também. É a prática, é a troca, é a convivência que você vai tendo, ou a vivência que você vai tendo, espiritualmente falando. Seja dando passe, seja fazendo visitas e atendimentos fraternos, seja ouvindo diferentes tipos de encarnados e desencarnados, a gente vai percebendo o que cada um causa em nós quando ele se aproxima. Os encarnados a gente já sabe. Tem pessoas que se aproximam, a gente começa com uma abrição de boca, um mal-estar, vai dar ânsia, tontura, N sensações, arrepios, cheiros diversos. Assim como as pessoas em equilíbrio também nos trazem cheiros diversos, de rosas, de éter, quando tem a presença dos amigos espirituais em trabalho. Então a gente consegue observar isso. De modo geral, porém, agora presta atenção nessa parte interessante. Os bons fluidos, como eu sempre falei para vocês, são leves, são agradáveis, suaves, calmos, dão sensação de bem-estar geral, não é só para um. E euforia espiritual, é como se o nosso espírito falasse acima da carne, porque é essa a sensação que eu tenho. É tão gostoso que parece que a gente está vivendo um momento que nos traz um êxtase que não dá para comparar. É uma emoção singular. A gente chega a se emocionar e a chorar de alegria, de tão bem, né, de ser tão bom.
Então isso é algo interessante. Agora, os maus fluidos, como o contrário dos bons, são pesados, são desagradáveis, violentos, desarmônicos. Então podem gerar desde uma tontura, um estágio de sono, como pode dar mal-estares diversos, inclusive ânsia de vômito, porque ele desarmoniza todo o nosso eu. Dão sensação de mal-estar geral, olha lá, ansiedade, quem já não sentiu taquicardia, desassossego, dá vontade de sumir dali, você quer sair, você não quer ficar, nervosismo, dá até tremedeira na gente, cabeça pesada, a cabeça parece que fica tonta, pálpebras chumbadas, sabe aquele sono que você tenta ficar com o olho aberto e você não consegue? Pálpebras chumbadas. E toda vez que a gente estuda, tem muita gente que sente isso, porque na hora do estudo nós estamos combinando fluidos diversos, tem até as nossas testemunhas que a gente traz do nosso trabalho, dos locais por onde nós passamos para assistir com a gente. Eles estão sentadinhos do nosso lado, embora vocês não estejam enxergando. Estão tudo aí. E dependendo de como eles se encontram, a Marta ficou com medo? Marta, calma. Dependendo de como a gente se encontra, a gente vai sentindo tudo isso que eu estou falando. Cabeça pesada, olha lá o que eu falei de novo. Bocejos frequentes e arrepios. Então não é para ninguém se assustar. Sentiu, sabe o que pode estar acontecendo. Tanto pode ser de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, vice-versa. Observação. Às vezes, a pessoa sente mal-estar assim por sua própria desarmonia. Ah, isso aqui grifa. Porque eu acho que é super interessante. Sem que espírito algum a esteja perturbando. Tem um monte de gente que às vezes põe culpa só nos irmãozinhos. E esquece que ele também pode estar fazendo isso consigo. Devido ao seu jeito de pensar, ao seu jeito errôneo de agir, à falta de orar, de elevar os pensamentos, de buscar se conectar com coisas edificantes. Nós causamos isso também. As nossas falas, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de pensar por consequência de sentir, trazem para nós, atraem para nós também essas desarmonias. Quando a gente é muito irado, qualquer coisa nos tira paz, né? Outro dia, até conversando com a Toninha, a gente estava falando no curso sobre isso. A dor, quando eu estou muito nervoso, a minha coluna trava. Então, a minha coluna causa isso, o meu nervoso? Não. O meu nervosismo faz a minha coluna travar. Então, olha o que eu tenho que fazer. Modificar o meu jeito de pensar, de sentir e de agir. Então, toda doença tem um nome. A minha coluna travada aqui, qual é o nome que está dizendo? O meu joelho meio danado, qual é o nome que está dizendo? O meu pé, que chega essa época de dezembro, eu não aguento, eu fico muito em pé. A gente dá desculpa, né? Trabalho demais, mas sempre dói as pernas, incha, a circulação dá problema. Qual é o nome disso? Eu estou muito em contato com as pessoas, então começar a observar, orar mais, porque a gente está fazendo essa permuta de fluidos, de radiações. Então, se eu sei que tem uma certa época do ano que isso vai ampliar, eu tenho que orar mais, concorda? É a mesma coisa final de ano. Vem alguém para minha casa que eu sei que 2 dias a gente sorri, mas no terceiro a gente está quase se matando. Então, o que eu tenho que fazer? Já vou orar, porque as nossas auras vão começar ali a entrar em choque. A gente vai começar a ter muito pensamento flutuando num lugar só. Então, orar para sanear, cuidar. Esse é uma época boa para treinar os aprendizados. Vamos ver quem vai passar de ano. Quando a gente voltar, a gente vai falar, e aí, como é que foi? Conta uma historinha para eu ouvir. Porque é nessa época que a gente percebe. Então, tomar cuidado, porque às vezes nós mesmos, pelas nossas sombras e pelas nossas más tendências, causamos isso. Assimilação fluídica, vamos entender o que é isso.
não basta perceber e identificar os tipos de fluidos. É preciso saber como absorvê-los quando bons e rechaçá-los, afastá-los quando maus. Olha que interessante essa fala da nossa querida Terezinha Oliveira aqui. Não basta a gente saber, ó, esse fluido está me causando isso, isso e isso. Esse está me causando bem-estar, esse está me causando mal-estar. Tá, mas quando te causa bem-estar e é gostoso, como é que você faz para reter o que é bom? Manter mais essa sintonia. E quando não é legal, como é que você faz para sair também dessa sintonia? Então vamos ver o que é nos falado aqui. Para absorver os fluidos, basta vibrarmos na mesma faixa. Olha que simples. O que ela quis dizer aí? Se o fluido é bom e você quer reter o que é bom, seja bom você também. Eleve seus pensamentos, modifique seu jeito de agir, tenha escolhas salutares, leia um bom livro, busque manter a prece, busque manter o orar e vigiar, que você sempre vai trair para próximo de si faixa semelhante. Agora, se você fizer o contrário, o que acontece? Você não vai sentir. Aqui está a faixa das boas sensações, das boas vibrações. Você está vibrando numa faixa de desequilíbrio, você não vai conseguir reter. Então, se você quer reter o que é bom, vibre pelo bem e pelo bom. Mas e se eu também estou numa faixa em que as coisas não estão boas? Eu estou sentindo lá aquela vibração ruim, o desassossego. Eu devo me manter em prece e me elevar, porque se eu não me elevar também, eu vou continuar sentindo aquilo lá. A gente tem falado muito isso, que nós temos que observar. Por exemplo, a gente frequenta uma reunião mediúnica. Eu adoro frequentar reunião mediúnica, eu sei que muitos médiuns vão dizer isso. Eu gosto de ser útil, eu gosto de participar, mas eu começo a adoecer. Quantos médiuns participa 1, 2 reuniões mediúnicas, depois fica 3, 4, 5, um mês sem ir, aí depois volta, adoece de novo, e vai nesse ciclo. O que está acontecendo? Se o médium só está adoecendo, um doente não cuida do outro. O que isso quer dizer? Está sintonizando e vibrando na mesma faixa. Alguma coisa está acontecendo lá que ele não está conseguindo ficar com os pensamentos elevados. Vocês concordam que não é para acontecer isso? Você pode até sair um pouco com mal-estar, dependendo do irmãozinho que foi auxiliado, mas a tendência é melhorar, você não pode adoecer. Se está adoecendo é porque você desceu numa faixa vibratória e ficou lá, ou você já estava lá. Isso é importante para absorver os fluidos, não está falando só fluido bom. Qualquer fluido que você queira absorver, bom ou ruim, basta vibrar na mesma faixa. Fluido bom vibra na faixa do bem. Fluidos desequilibrados, seja desequilibrado. Isso não é para acontecer. Por isso a importância do estudo. Fui clara, gente, com relação a isso? Porque aqui tá, acho que a frase está muito assim, esclarecedora, e a gente não pode esquecer isso. Para repelir fluidos maus, firmar o pensamento no bem e irradiar bons fluidos. Simples assim. Eu não quero ficar nessa faixa vibratória sentindo tanto esse mal-estar. Eleve-se, firme o pensamento no bem, irradie bons fluidos. Simples assim. O que a gente precisa? Disciplinarmos a mente para que tenha uma sirene tocando ajustada ao nosso desequilíbrio. Então é um alarme, como o celular. Você se conecta com o plano espiritual, com o seu mentor, com os bons espíritos e peça com muita fé de que será atendido. Que toda vez que eu fraquejar, a sirene do bem grite na minha consciência, dizendo que eu, no momento, modifico o meu roteiro. Porque cada vez que a gente faz uma caquinha, eu vou usar esse termo,
automaticamente na nossa mente alguma coisa vai gritar. E aí a gente para tudo, faz uma prece, refaz o caminhar para que a gente não vá cada vez mais descendo e desequilibrando. Certo, gente? Isso também é importante. Observação. Haverá casos em que, embora os fluidos sejam maus, o médium precisa servir de intermediário ao espírito para que seja socorrido ou esclarecido. Nesse caso, como da reunião mediúnica, ele não vai rechaçar, querer afastar o espírito, mas presta atenção. Embora sentindo-lhe a atmosfera fluídica difícil, sentindo mal-estar, sentindo taquicardia, tremores, dores de cabeça, ânsia de vômito, porque dá N sensações se esse irmãozinho estiver em desequilíbrio e tão necessitado. O médium deve procurar manter seu próprio equilíbrio espiritual e envolver o comunicante em vibração fraterna mais firme. Então, o que está querendo dizer aqui? Às vezes, essa conexão com o irmãozinho que vai ser ajudado na reunião mediúnica começa uma semana antes. Não é no dia da reunião. A espiritualidade, dependendo da condição do espírito, precisa trazê-lo próximo a nós, para que as nossas vibrações vão se trocando, se casando, sintonizando, para que a gente comece a perceber o irmãozinho. Por isso que às vezes no dia da reunião mediúnica a gente tem um mal-estar potencializado. E tem gente que fala assim, eu estava bem, agora começou a dor de estômago, não vou na reunião. Eu estava bem, mas estou com uma dor de cabeça incrível, não vou na reunião. Eu estava bem, mas estou sentindo isso, não vou na reunião. Aí que tem que ir. Ele vai, se ele chega na reunião ou às vezes não está sentindo nada, sentou dentro da sala, participou da prece, de repente vem aquele mal-estar. Então já perceba. Olha a antena parabólica captando todos os sinais como um satélite, percebendo a psicosfera do ambiente. Aí tá tendo a aproximação do irmãozinho, a gente vai tendo aquelas sensações. Você fala para si mesmo: o médium é o dono do veículo carnal. Mesmo que ele não se recorde quando passar a reunião do que aconteceu, porque tem alguns que não se lembram das manifestações, ele pode não lembrar na volta para o corpo físico, na aproximação de novo do perispírito, mas ele tem o total controle da manifestação. Então o médium deve se manter em oração, pensar nesse irmãozinho com amor, para que ele seja atendido, amparado e eleve-se para receber o auxílio. E não o contrário, o médium ficar pensando no irmãozinho, pensando naquela dor e baixando a ponto de sair depois da reunião adoecido. Isso não pode acontecer. Por isso que o médium despreparado na reunião mediúnica sofre mais. O ideal é que ele estude, para que ele saiba o que fazer na hora que acontecer. Continuando então a fala aqui, né? Porque a gente viu que ele disse, olha, o médium procurará manter seu próprio equilíbrio espiritual e envolver o espírito comunicante em vibração fraterna, mas sendo firme. Meu irmão, eu vou ajudá-lo. Tem aqui uma equipe de amigos espirituais que estarão dispostos a socorrê-los. Mantenha-se em paz. Então a mente firme de que não está só e que o auxílio virá. Isso é muito importante. Irradiação à distância. Podemos fazer uma irradiação consciente e voluntariamente, projetando nosso pensamento e sentimento, movimentando forças psíquicas, forças mentais em favor de alguém. E podemos fazer isso mesmo à distância. Nós que fazemos as vibrações, os atendimentos fraternos à distância. Olha aqui a explicação da irradiação à distância. Se tem alguém que desconhece, porque tem tanta gente que me encontra e fala assim, o centro está fechado, né? Vocês não abriram ainda. Aí eu falei, nós nunca fechamos.
E às vezes trabalhadores da casa espírita dizem: eu não vejo a hora de voltar porque eu não consigo trabalhar, eu estou sentindo falta da casa. Gente do céu, tudo bem que a casa, o que nós sentimos lá? Nós sentimos num ambiente só, preparado, a gente percebe melhor o hospital ali, todo trabalhado pelo plano espiritual. Mas dizer que o plano espiritual não está fazendo esse hospital nos nossos lares, acendendo um facho de luz através do Evangelho do Cristo e do atendimento à distância, eu sempre acreditei piamente nisso. E quantas pessoas nós não estamos atendendo e diariamente escutando relatos das pessoas dos benefícios que elas estão recebendo, inclusive nós mesmos. É uma pena que tem pessoas que ainda dizem que não conseguem se conectar, que tem que estar lá presencialmente. É uma pena, porque a gente percebe que a irradiação, ela vem. Basta pensar em alguém para a gente se conectar a ela. É sempre assim, tanto positiva como negativamente. Quando a gente se conecta com o outro, faça uma prece por alguém. Pense firmemente nele. Daqui a pouco ele vai te mandar uma mensagem. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Quantas pessoas que eu amo e que me amam, que às vezes ou elas precisam ou eu preciso, a gente está batendo na porta um do outro. Isso é irradiação à distância. Isso é amar e querer fazer o bem. Aí a gente às vezes fala assim: nossa, eu estava pensando em você. Você ligou. Puxa, você não morre mais. É isso. E a gente tem que ter noção da grandiosidade desses atendimentos para que a gente possa não ter a desculpa da ociosidade, dizer: eu vou esperar, não dá para fazer nada. E dar os desculpismos para não estar trabalhando com Jesus. Porque o trabalho, o campo é vasto. Tem para todo mundo. As orações que são feitas diariamente pelo grupo de vibração, quando a gente pede para o grupo estar falando, quantas benesses o grupo não está descrevendo? Quantas coisas? Quantas vezes eu fiz atendimento fraterno por chamada de vídeo e consegui captar o pensamento dos espíritos que estavam do outro lado com as pessoas que estavam sendo atendidas. E tivemos comprovações disso. O que é isso? Isso quer dizer que nós, olha só, consciente e voluntariamente, nós temos que querer, nós temos que ter consciência disso. Nós podemos projetar o nosso pensamento e o nosso sentimento. Pensamento e sentimentos movimentando forças mentais, gente. O espírito é pensamento. E através da vontade, do querer, do amor, da vontade de fazer o bem em favor de alguém, nós fazemos isso mesmo à distância. Não há barreiras para o pensamento. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Então é claro que você estar presencialmente, até a necessidade que a gente tem de estar olhando no olho, de estar abraçando, quanto não era gostoso a gente estar no mesmo local. Mas eu tenho certeza que a oportunidade do aprendizado, para quem soube aproveitar essa maratona que nós estamos fazendo espiritual, eu tenho certeza que vai sair transformado. Nunca mais vai ser igual. Nunca mais vai escutar alguém falando assim: não dá para fazer nada, eu não consigo ir no centro hoje. Quando falar assim: Marta, faz uma prece por mim, hoje eu não estou bem. Você pode vir na minha casa? Antes você falava: hoje eu estou trabalhando, eu não posso ir na tua casa. Hoje você sabe, pelos estudos, que se alguém te pedir, não importa o que você esteja fazendo, 3 minutos que você diga para a pessoa: coloque um copo com água. Se você estiver trabalhando, vá ao banheiro. Mentaliza a pessoa. Faça uma prece, peça a ela pelos espíritos. Dê uma volta na natureza, 3 minutinhos, 2 minutinhos, 1 minutinho, 30 segundos. Vocês sabem quanto que as pessoas não pagam milhões para estarem 30 segundos no ar nas grandes redes televisivas, fazendo uma propaganda? 30 segundos.
Dá tempo de você querer beber a bebida que você não gosta, comer o lanche que não vale a pena. Não é assim? Eles te convencem a comprar coisa que você nem queria. No outro dia tá lá no teu inconsciente, você tá comprando no mercado aquilo que você viu na TV. Só para saber se o gosto é bom. Porque nos 30 segundos alguém chegou no teu pensamento. É a mesma coisa. Olha como é importante a gente saber disso. Nós estamos aqui num grupo, né, só do Zoom, 21 pessoas. Então quer dizer, é para sair transformado, é para guardar esse livro embaixo do braço. E quando alguém disser, é para você convencidamente dizer à pessoa. Não há barreiras para se fazer o bem ou para se fazer o mal. É o pensamento na direção daquele em favor ou contra alguém. O pensamento vai. Então, quando você guarda a mágoa de alguém, é a mesma coisa. Automaticamente você está conectado a ele. Pelo pensamento, pelo sentimento. Aí você fala, mas eu não quero. Então você modifique-se. Transforme-se. Trabalhe isso em você. Condições de quem irradia. Então, né, como é que você quer dar alguma coisa boa se você não tem o bem dentro de você? Então a condição de quem irradia começa a trabalhar isso em nós. Veja como é a sua digital diária, o que você vibra, o que você põe para fora. Se é uma pessoa que fala muito palavrão, o que você está irradiando? Se é uma pessoa muito irada, qualquer coisa que saia do seu controle, você está xingando, esbravejando, batendo portas. Gente, um dia eu escutei dos espíritos, cada vez que você bate porta, joga uma cadeira no chão, que você, sabe, sai esbravejando, você está jogando a psicosfera do ambiente água abaixo. Os objetos estão sendo impregnados de desequilíbrio e de ira. Até os objetos. A água, os alimentos, tudo que está à volta. Então são pequeninas coisas que a gente tem que fazer para transformar, para modificar. Por isso que a gente tem que falar baixo dentro de casa. Não é só para ser educado para os vizinhos não escutar, mas é para, sobretudo, você manter a paz e a psicosfera do ambiente. Por que tem que falar gritado com um berrador? As roupas tremem dentro do guarda-roupa. Os copos, se forem cristal, tem uns que estouram sozinhos. Explodem. E eu não estou brincando, estou falando sério. Impregna tudo que está à volta. Até um pequeno copo d'água, porque a água é o que mais é impregnado das nossas irradiações mentais. Para o bem ou para o mal. E em tudo vai água, vocês concordam? Você faz um café, vai água. Você toma banho, vai água. Tudo. Então imagina o dia que você está vibrando legal, irado, nervoso, bravejando, xingando. O que você está trazendo para dentro de casa? Por isso que eu sempre falo para as pessoas, mentalizem na entrada da sua casa, já na garagem, uma cortina como aquelas que tem no mercado para mosquito. Aquele ventinho gostoso, você mentaliza aquilo num verde efervescente. E imagina esse verde como detergente de limpeza da sua aura e da sua irradiação fluídica. Aí você fala assim, olha, que todos nós, quando passarmos pela garagem, e na hora que você for estacionar o carro, você vai lembrar. A hora que você abrir o portão, você vai lembrar, porque eu lembro. Você fala assim, a hora que eu estiver entrando ali, que seja higienizado. Do mesmo jeito que a gente faz coronavírus, deixa o sapato lá fora, deixa um monte de coisa. Então você começa a higienizar o teu espírito ali, ó. Aí a hora que você desce do carro, você já agradece a Deus, sabe que você vai passar por aquela cortina que vai te limpar e vai limpar todos os familiares, mas mentaliza todos os dias aquela cortina na entrada, na hora que você abrir o portão, por onde você entra, você e todos os seus, porque você sabe, você vai entender agora quais as condições de quem irradia. Somente pode dar alguma coisa boa aquele que a possui. Os bons sentimentos, os bons pensamentos, os bons atos vão plasmando na atmosfera espiritual da pessoa uma tonalidade vibratória e uma quantidade de fluidos agradáveis
e salutares que poderão ser mobilizados pela vontade dirigida. Olha que lindo! Realmente só dá, a gente não fala que a boca fala do que está cheio o coração? Jesus, os bons espíritos falam isso, os discípulos, os apóstolos. A boca fala do que está cheio o coração. É a mesma coisa. Uma pessoa só dá o que possui. Como é que ela vai dar coisa boa se ela não possui? Então, se ela tiver bons sentimentos, bons pensamentos, bons atos, olha lá, o pensar, o sentir e o agir, a tríade do bem. Se o meu pensar, o meu sentir, o meu agir forem voltados ao bem, às virtudes do espírito, não quer dizer que você vai ser angelical 24 horas por dia, que eu já vi aí umas nuvens dizendo assim, mas quem consegue? Eu escutei alguém falar isso agora, mas quem consegue ser bom 24 horas por dia? Você acha que eu consigo ter tudo isso aí? Nunca nessa encarnação. Gente, eu estou querendo dizer que nessa encarnação nós já temos que ter esse conhecimento, porque a hora que a gente estiver lambendo mármore flamejante, a gente vai se recordar e aí ficar de pé de novo e olhar para as estrelas, e não olhar só para magma do fundo da terra. A gente vai olhar para as estrelas. Aí você fala, não, deixa eu respirar, vou começar de novo. Todo dia é uma eterna oportunidade para ser melhor. Então as quedas vão acontecer, mas a gente não pode ficar mirando o chão. A gente tem que ter essa noção, a gente já sabe o que fazer. Então eu não estou dizendo que nós seremos perfeitos nessa encarnação. Eu estou dizendo que a gente já tem que saber o que fazer para sair do desequilíbrio, porque desequilibrado todo mundo vai ficar. De louco todos temos um pouco, já diz a sabedoria popular. O que a gente precisa é não absorver a loucura como normalidade. Nós precisamos querer nos afastar dela, rechaçá-la. É essa a palavra do dia de hoje. Rechaçar o que não é bom. E reter, como disse Jesus, só o que é bom. As condições básicas, agora presta atenção, quem tem o livro, grifa. As condições básicas para se realizar uma boa irradiação são as mesmas que para os passistas. Ah, então peraí, quando eu quero irradiar uma sensação maravilhosa às pessoas que comigo convivem, são as mesmas que para as pessoas que vão dar passe? O que são essas condições? Frugalidade na alimentação, não precisa comer que nem um desesperado. Nós temos que comer para viver e não o contrário. Tem gente que vive para comer. Então a frugalidade quer dizer isso. Coma para satisfazer-se, não para morrer pela boca que nem um peixe desesperado. Abster-se dos vícios, então álcool, lá, ó, tá vendo? Quando eu falo para de beber, para de fumar, para de falar mal dos outros, para de ficar, né, gostando de participar dos sites de fofoca e dissipando fofocas, assistindo filmes e coisas que são de baixo teor vibratório, inclusive música. Evitar conversação de baixo palavreado. Olha lá, não sou nem eu que está falando agora, está no livro. Conversação de baixo palavreado, vocês sabem que é isso. Homem, quando se reúne, né, Toninho? Tem a mania de ser assim, baixar o palavreado. Mulher também. Então, tomar cuidado com isso. E de imagens pouco dignas. Dominar os sentimentos passionais e instintivos. Dominar os sentimentos passionais e instintivos. Tudo aquilo que eu falei para vocês que nos assemelha aos animais, que é a parte do cérebro mais velha, mais antiga, arcaica, o arqueocórtex. Tudo que nos assemelha aos animais, instinto, raiva, sexo desenfreado, mágoa excessiva, como animal que aí eu vou lá e mato.
Para eu ficar bem, eu tenho que mostrar que eu sou melhor que ele. Então, tudo que nos aproxima aos instintos nos faz mal. Procurar ter comportamento cristão. Então, coroou Terezinha Oliveira essa fala. Ou seja, Jesus veio para quê? Para nos ensinar como viver em espírito na carne. Desenvolver os tesouros espirituais, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Amar, perdoar, ser caridoso, fraternal, solidário, empático, todas essas virtudes do espírito que a gente tem que desenvolver. Assim, disporá de elementos fluídicos de boa qualidade para transmitir aos necessitados. Agora eu vou abrir um parênteses e dizer assim, realmente a gente ainda nessa encarnação não tem todo esse conjunto de qualidades, mas o pouco que a gente consegue durante o dia, meia hora que a gente consegue essa sintonia, essa elevação, quanto bem a gente já não faz? Através da prece, através de uma escutativa, através do nosso carinho, do nosso amor, da nossa vontade de fazer o bem, porque não é 24 horas que a gente está disposto, não é assim? Que a gente para viver em espírito. São alguns momentos, mas nesses alguns momentos a gente já consegue tantos benefícios que quem faz sabe o quanto faz bem, o quanto a gente tem de gratidão. E realmente a gratidão não se torna só uma palavra, começa a fazer parte da nossa vida, a ponto da gente perceber quantas coisas boas nós atraímos para nós quando a gente muda o nosso jeito de pensar, de sentir e agir, e quando a gente eleva um pouquinho o nosso padrão vibratório. Então, técnica a ser seguida. Estamos terminando já o nosso estudo de hoje, tá? Quem vai fazer a irradiação deve, e agora a gente está falando de dar de si, tá bem? Junto com os espíritos, passar boas energias. Se você quer ser aquele que saneia, que auxilia, o que a gente deve fazer? Primeiro, a dica é essa, anota na porta da geladeira, hein? Concentrar-se e orar, para ficar em condições de agir e obter assistência espiritual superior. Então, antes de começar, concentre-se um pouquinho, coloque uma música, leia uma pequena mensagem, agradeça, peça o auxílio dos bons espíritos, conecte com ele, ou com eles, né? Que às vezes é uma equipe. Segundo, focalizar com o pensamento o objeto de sua irradiação. Mentalizar mesmo. Que a sua mente não esteja preocupada com outra coisa. Mentalize a pessoa necessitada. Mentalize se é o povo, se é a coletividade, o lugar para onde você vai, porque às vezes você quer sanear o ambiente. Então mentaliza o seu lar, como a gente faz no início. A área construída, a área não construída, a limpeza, distribua amor, pensamentos de gratidão, olhe suas plantas com um olhar diferente, saiba que o princípio vital está ali, elas respiram, elas absorvem a energia do sol, então as plantas têm vida, tudo à nossa volta tem vida. Então, olha a importância da gente mentalizar a gratidão por tudo, colocar amor em tudo. Se é um alimento, agradeça. Foque no que você está fazendo, coloque uma música, esteja ali. Sabe aquela questão de você estar ali para que o alimento seja medicamento? Até isso é importante. Terceiro, pela vontade, emitir o que deseja transmitir. Então, pela sua vontade, o que você quer que a pessoa receba? Às vezes ela está nervosa, ansiosa, está com uma síndrome do pânico. Então, deseje paz. Mentalize a paz de Jesus envolvendo, acalmando.
Mentalize você abraçando essa pessoa. Conforto para ela. Coragem se ela está passando por um problema. Saúde, mentaliza a saúde. Você sabe onde está o problema dela? É no estômago, é no útero, é no cérebro, é no coração. Mentalize. Mentalize equilíbrio para a pessoa passar por aquele momento, os seus também, que às vezes não é só o doente, é a família que está precisando. Mentalize paciência, se é uma pessoa nervosa. Você não precisa ficar falando, que às vezes eu falo isso porque, principalmente quando a gente é casalzinho de novo, a gente não pensa muito para falar, né? E às vezes a gente sabe que o outro é nervoso, aí que a gente fala, olha como você tá nervoso. E a pessoa não gosta de escutar, então ao invés de você ficar falando que o outro tá nervoso, que o outro tá isso, tá aquilo, silencia e mentaliza a paciência para ele, para ela. Mentaliza a calmaria. Mentaliza os bons espíritos abraçando essa pessoa e junto com você dando um passe nela. Então mentaliza tudo aquilo que a pessoa está necessitando no momento que você pode irradiar. Junto com os bons espíritos, você pode e você deve, porque o bem não tem fronteiras, assim como o mal também não tem. Quando você mentaliza raiva, você mentaliza o desejo de que a pessoa se dê mal, você está emanando para ela coisas que não são boas. Então procure mentalizar isso. Às vezes você tem uma pessoa que trabalha contigo que ela é desastrada, então ao invés de você ficar falando que ela é desastrada, mentalize que ela vai ficar melhor. Mentalize o bem para ela, que a gente sempre vê o erro do outro, a gente não vê o nosso, né? E a gente pede a Deus que alguém mentalize. Eu tô falando aqui, quem é casado, né? Se a esposa ou o esposo igual o meu tá ouvindo ali, ele já tá aprendendo. Então ele já sabe que ele tem que mentalizar para mim, não pode falar mais, viu? Tem que mentalizar. A mesma coisa a Marta e o Márcio, mentaliza, não fala tanto e assim por diante. Você tá vendo que o negócio tá difícil? Mentaliza, ora. Você está mandando coisas boas para a pessoa. Se a irradiação for feita em grupo, olha lá a questão das vibrações. É preciso que todos ajam ao mesmo tempo e para o mesmo fim. Isso é importante, o grupo inteiro pensar naquele caso. Porque é coletivo, então a gente não pode estar um pensando no seu próprio problema enquanto o grupo está unido ali em fazer o bem para aquele nome. Então às vezes a gente está lendo tal pessoa, hoje nós vamos fazer uma vibração especial para Manu, a menininha que está precisando de ajuda. Então mentaliza a Manu, olhar a fotinha dela, vamos pensar nela, nos pais daquela criança, lembra o sorriso daquela menina e mentaliza a gratidão, porque olha que difícil, e de repente uma criança olha e fala, chega em casa depois da quimioterapia e fala, papai, mamãe, tira o meu cabelo, minhas amiguinhas lá tudo sem cabelo, eu quero ficar sem também. Uma criança de 3 anos, mentaliza amor, mas mentaliza os pais, porque não é só ela, talvez ela está enfrentando o propósito dela reencarnatória, ela está passando com destreza, mas e os pais? Como é que os pais ficam? Mentaliza os pais, mentaliza a família, peça para que os bons espíritos estejam lá. Porque, quanto aos resultados da irradiação, não será só por pedirmos e mentalizarmos em favor de muitos que conseguiremos atendimento em tudo e para todos. Isso é importante saber também. Porque, embora cada um de nós movimente uma certa quantidade de fluidos ou forças magnéticas, mentais e espirituais, de que pode dispor para doar, e essas forças possam ser ajuntadas com dos espíritos, com do mundo espiritual, e depois carreadas para o seu objetivo, que potencializa, né, os 2 planos enviando, elas também estão submetidas à lei das proporções, e seus efeitos têm limites naturais, ou seja, eles merecem, têm merecimento para receber, estão preparados para receber, podem ser curados, que às vezes a nossa vontade é que a pessoa se cure, é que a pessoa já seja paciente, mas também não adianta só, às vezes ela vai adquirir aquela paciência momentânea,
Mas a paciência, a ciência da paz, não depende da pessoa, gente, do espírito querer. Então é um conjunto de coisas, não é só de um lado, é uma combinação. Mas as irradiações feitas com amor, agora isso é lindo, ó. As irradiações feitas com amor e boa vontade sempre são benéficas. É claro, vai levar conforto, pode não levar cura, mas leva conforto, leva amparo, modifica o estado mental da pessoa naquele momento. Se ela está muito desequilibrada, irritadiça, propensa a cometer um suicídio e a tantas outras coisas, naquele momento ela pode receber o amparo do mundo espiritual, e inclusive do mundo dos encarnados, porque o plano espiritual pode inspirar alguém a estar indo lá, inspirar alguém a fazer uma ligação, inspirar a própria pessoa a abrir uma rede social, escutar uma palestra ou uma fala edificante, uma música que transforme naquele momento. Sua maior ou menor assimilação dependerá da pessoa por quem irradiamos, tá vendo? Ó, se a pessoa tiver merecimento, estiver preparada, ela pode receber mais. Dependendo do grau de desequilíbrio, ela pode sentir menos, mas ela vai receber, cada um de acordo com o seu merecimento e com o estágio evolutivo em que se encontra. Numa vibração geral, em que não se determina alguém como beneficiário, o potencial fluídico oferecido será aproveitado pelos bons espíritos no que for mais necessário e conveniente, segundo as leis divinas. Às vezes a gente fala assim, vamos fazer uma vibração pelo planeta Terra. Você está falando no geral, não está? Todo mundo está mentalizando amor pelo planeta, mas o que está sobre o planeta? A humanidade inteira, os animais, os encarnados e desencarnados, do verme, do réptil ao pássaro mais belo que está no céu. Está tudo no planeta Terra. Então a espiritualidade, naquele momento que a gente mentaliza, ela condensa todas as nossas irradiações, e elas têm certos aparelhos, aparelhagem para isso. Com essas aparelhagens, elas captam as nossas irradiações e levam para os hospitais, para aqueles que estão necessitados, para os lares em que as pessoas estão mais desajustadas. E aí, gente, sai distribuindo. Nós não endereçamos um único, mas a espiritualidade pega e sai distribuindo aos necessitados. Então isso é o que há de mais belo, né? Essa parte é maravilhosa. Tudo que eu falei para vocês está em A Gênese, capítulo 14, item 18, parágrafo 1º. Obras póstumas, primeira parte, introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Mecanismos da mediunidade, livro de André Luiz com Chico Xavier, capítulo 10. Hermínio Miranda, Diversidade dos Carismas, volume 2. Esse livro é maravilhoso, eu tenho ele, quem não tem, vale a pena também. Tudo que eu falei aqui é coisa que a gente tem que ter. Marlene Nobre, doutora Marlene Nobre, uma sumidade que conseguiu aliar ciência aos estudos das obras de André Luiz. Doutora Marlene tem trabalhos maravilhosos escritos, e o Décio Iandoli Júnior é um dos seus discípulos, aí, daqueles que seguiram Marlene Nobre de perto e aprendeu muito, né? Doutora Marlene Nobre, A Obsessão e Suas Máscaras, lá na parte 2, capítulo 5. Diostolfo Olegário de Oliveira Filho, As Radiações e Sua Técnica, O Imortal, abril 1996. E do livro de Terezinha Oliveira, Fluidos e Passes, nesses estudos dela, segunda unidade, 12ª aula. Então esse livro também vale muito a pena ter, como os vídeos da nossa querida Terezinha Oliveira, que estão aí no YouTube, para todo mundo procurar, tá bom? Essa é a nossa bibliografia de hoje, que deixei gravado, não por acaso, para que todos aqueles que queiram pesquisar mais sobre o assunto
peguem as obras básicas, pegue o livro Mecanismos da Mediunidade, pegue também o de Hermínio Miranda, doutora Marlene Nobre, enfim, dá para pesquisar e ver que nós não estamos falando coisas da nossa cabeça. São pesquisas que valem a pena a gente saber, e mais do que nunca na atualidade nós sabemos o quanto o nosso pensamento e a psicosfera, daquilo que a gente irradia através do pensar, sentir e agir, pode contaminar tudo que está à nossa volta para pior, ou pode sanear, limpar, transformar, trazer leveza para os ambientes em que nós estamos. Então eu sempre falo, você que está ouvindo isso, tem obrigação de saber que onde você estiver, no trabalho, no lar, no supermercado, em qualquer lugar, você está permutando em radiações. As auras estão em constante troca, emanando fluidos salutares ou não. Então, naqueles momentos em que você perceber que onde você estiver, você está trocando através do pensamento, da psicosfera que você emana, então você tem obrigação de, ao lembrar, fazer uma prece por todos aqueles com os quais você está encontrando. Você está no banco, ore muito, porque no banco só tem desequilibrado. Ou está sem dinheiro, não é assim? Você é o primeiro. Quando eu estou no banco, eu tenho que orar muito, senão eu saio de lá vomitando. Você já viu nós irmos ao banco para ficar lá vendo a conta se já dá para a Suíça? Não, gente. Então, num banco, é um lugar que você tem que orar muito. Você senta lá, você já vai esperar mesmo. Ora. Você está num pronto-socorro, quem está lá? Doente, ora. Você está no seu trabalho, você lida com pessoas. Gente, o que você tem que fazer? Orar. Aí você fala assim, eu que sou do lar. Pior, ora mais ainda. Porque o pouco que você sai, você tem problema, e o que você não sai, você recebe, porque todo mundo vai trazer e vai conectar com você ali. Então não pense, não tem desculpa. Você entendeu, Inês? Fui clara? Então tá bom, eu quero que todo mundo entenda. Gente, é isso. Eu espero que vocês ouçam de novo, principalmente quem está aí no Facebook, porque vale a pena. Eu não estou querendo aqui que ninguém seja espírita, mas eu estou querendo que nós nos entendamos para além dessa vida corpórea, que ela passa assim, ó. E se você não estiver preparado para entendê-la como vida que é muito além disso aqui, a hora que você chegar do lado de lá, você não vai estar entendendo nada. Aí você fala, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Porque mesmo estudando, diz o mundo espiritual, quando a gente chega lá, olha, você sabendo tudo, você ainda se assombra e se assusta por não ter se preparado melhor, não ter feito mais. Por isso que o epitáfio, aquela música, ela é bem verdadeira, né? Devia ter amado mais. É isso, devia não, nós vamos fazer. Então, para quem está assistindo aí, beijo, fica com Deus, um abraço grande para vocês.